Bom dia, boa tarde, boa noite para você que tem assistido aos nossos vídeos aqui no YouTube e também no Facebook. Agradeço muito a sua gentileza, a sua atenção. Agradeço a Deus por mais essa oportunidade. Peço a você que possa se inscrever em nosso canal, possa dar sugestões de temas, possa também fazer comentários. Hoje o título do vídeo é A Medicina Humana e a Espiritual. É um título que nós colocamos em cima de uma pesquisa que fizemos, em uma leitura, em um estudo que fizemos no livro O Consolador, do Espírito Emmanuel, com psicografia do Chico Xavier. E são feitas várias perguntas para o Chico. Esse livro foi escrito na década de 1940, mas ele é extremamente atual. É perguntado ao Emmanuel, como é considerada, nos planos espirituais, a medicina terrena? A medicina humana, compreendida e aplicada dentro de suas finalidades superiores, constitui uma nobre missão espiritual. O médico honesto e sincero, amigo da verdade e dedicado ao bem, é um apóstolo da providência divina, da qual recebe a precisa assistência e inspiração, sejam quais forem os princípios religiosos, por ele esposados na vida. Então, um médico cirurgião, por exemplo, ele, antes de reencarnar o seu corpo físico, vai receber, então, ajustes que possam lhe dar, então, essa destreza de realizar, por exemplo, uma cirurgia no olho, em um órgão interno nosso. Então ele precisa ter uma firmeza, uma destreza muito grande nas mãos. E isso no seu planejamento reencarnatório já é feito para que ele tenha isso. Por isso que realmente é uma nobre missão espiritual a medicina. Outra pergunta. Toda moléstia do corpo tem ascendentes espirituais? Responde o espírito, que as chagas da alma se manifestam através do corpo físico. O corpo doente, ele reflete simplesmente o panorama interior do espírito doente também, do espírito enfermo. A patogenia é um conjunto de inferioridade do aparelho psíquico e é ainda na alma que reside a fonte primária de todos os recursos medicamentosos definitivos. A assistência farmacêutica do mundo não pode remover as causas transcendentes do caráter mórbido dos indivíduos. O remédio eficaz está na ação do próprio espírito enfermiço. Podeis objetar que as injeções e os comprimidos suprimem a dor. Todavia, o mal ressurgirá mais tarde nas células do corpo. Por isso que já tivemos oportunidade em outros vídeos de dizer que não é o corpo o doente. O reflexo da doença do espírito aparece no corpo físico, mas o doente é o espírito. Então, os comprimidos suprimem a dor? Certamente, graças à inteligência do homem, mas não nos curam o caráter. O caráter é curado com a nossa mudança, com o nosso equilíbrio. Continua ainda na mesma pergunta, respondendo o Emmanuel, dizendo assim, que indagareis, aflitos, quanto às moléstias incuráveis pela ciência da terra, e eu vos direi que a reencarnação em si mesma, nas circunstâncias do mundo envelhecido, nos abusos, já representa uma estação de tratamento e de cura, e que existem enfermidades da alma tão persistentes, que podem reclamar várias estações sucessivas, com a mesma intensidade nos processos regeneradores. Quer dizer o Espírito Emmanuel, então, que a própria reencarnação em si mesma já é um tratamento que nós recebemos, nós espíritos recebemos, em virtude dos nossos compromissos, em virtude dos nossos vícios que ostentamos, ou na mesma reencarnação que vivemos agora, ou em reencarnações anteriores. É feita a seguinte pergunta para o Emmanuel. Mas se as enfermidades são de origem espiritual, é justo a aplicação dos medicamentos humanos, como por exemplo a cirurgia? Aí responde o Espírito que o homem deve mobilizar todos os recursos ao seu alcance em favor do seu equilíbrio orgânico.
Por muito tempo ainda a humanidade não poderá prescindir da contribuição do clínico, do cirurgião, do farmacêutico, que são missionários do bem coletivo. O homem tratará da saúde do corpo até que aprenda a preservá-lo e defendê-lo, conservando a preciosa saúde da sua alma. Acima de tudo, diz o Emmanuel, temos de reconhecer que os serviços de defesa das energias orgânicas nos processos humanos, como atualmente se verificam, asseguram a estabilidade de uma grande oficina de esforços santificadores no mundo. Quando, porém, o homem espiritual dominar o homem físico, os elementos medicamentosos da Terra estarão transformados na excelência de recursos psíquicos. E essa grande oficina achar-se-á elevada a santuário de forças e possibilidades espirituais junto das almas. Então, a notícia é boa. Se na década de 1940, Emmanuel falava de toda esse progresso, quase 80 anos depois, então, de que o livro foi escrito por Emmanuel, a medicina humana evoluiu muito, muito mesmo. Tanto que as pessoas hoje vivem mais em razão dos próprios remédios que são criados todos os dias. Mas que o combate verdadeiro não vai ser feito e nem conseguido pelos comprimidos, que podem suprimir a dor, mas não combatem a causa. Combatem o efeito, o que já é razoável para nós espíritos imperfeitos. Mas precisamos, como diz ele aqui, dominar, ou seja, quando o homem espiritual dominar o homem físico, nós não necessitaremos mais dos remédios. Outra pergunta. Nos processos de cura, como deveremos compreender o passe, por exemplo? Assim como a transfusão de sangue representa uma renovação das forças psíquicas, o passe é uma transfusão de energias psíquicas, com a diferença de que os recursos orgânicos são retirados de um reservatório limitado e os elementos psíquicos os são de reservatório ilimitado das forças espirituais. Como deve ser recebido e dado o passe? O passe poderá obedecer à fórmula que forneça a maior porcentagem de confiança, não só a quem o dá, como a quem o recebe. Devemos esclarecer, todavia, que o passe é a transmissão de uma força psíquica e espiritual, dispensando qualquer contato físico na sua aplicação. Não há necessidade de, no passe, nós que estamos trabalhando como passistas, relarmos na pessoa. Não há necessidade do toque, porque o que acontece com o passe, então? É uma transfusão de energias e não há necessidade, então, do toque. Uma outra pergunta que é feita também. A chamada benzedura, hoje quase esquecida nos grandes centros, mas muito conhecida nos meios populares de outrora, seria também uma modalidade do passe? As chamadas benzeduras, tão comuns no ambiente popular daquela época, sempre que empregadas na caridade, são expressões humildes do passe regenerador, vulgarizado nas instituições espirituais de socorro e de assistência. Jesus nos deu a primeira lição nesse sentido, impondo as mãos divinas sobre os enfermos e sofredores, impondo as mãos, não colocando as mãos no enfermo, no que foi seguido pelos apóstolos do cristianismo primitivo. Toda boa dádiva e dom perfeito vem do alto, diz o apóstolo na profundeza das suas explanações. A prática do bem pode assumir as mais diversas fórmulas. Sua essência, porém, é sempre a mesma diante do Senhor. Outra questão. Por que não será permitida às entidades espirituais a revelação dos processos de cura de doenças, como o câncer, por exemplo? Nós temos tratamento. Hoje, passado 80 anos da escritura do livro. Então diz o Emmanuel que antes de qualquer consideração, devemos examinar a lei das provações e as necessidades ou a necessidade de sua execução plena.
Na própria natureza da Terra e na organização de fluidos inerentes ao planeta, residem todos esses recursos, até hoje inaprendidos pela ciência dos homens. Jesus curava os leprosos com a simples imposição de suas mãos divinas. O plano espiritual não pode quebrar o ritmo das leis do esforço próprio, como a direção de uma escola não pode decifrar os problemas relativos à evolução dos seus discípulos. Além de tudo, a doença incurável traz consigo profundos benefícios. Que seria das criaturas terrestres sem as moléstias dolorosas que lhe apodrecem a vaidade? Então a dor é uma bênção, conforme aprendemos com os espíritos. Até onde poderia ir o orgulhoso e o personalismo do espírito humano sem a constante ameaça de uma carne frágil e atormentada? Emmanuel deixa isso como uma pergunta para a gente refletir. Mais uma questão. Podem os espíritos amigos atuar sobre a flora microbiana nas moléstias incuráveis, atenuando os sofrimentos da criatura? Responde ele que as entidades amigas podem diminuir a intensidade da dor nas doenças incuráveis, bem como afastá-las completamente, se esse benefício puder ser levado a efeito no quadro das provas individuais, sob os desígnios sábios e misericordiosos do plano superior. Então, no tratamento ministrado pelos espíritos amigos, por exemplo, a água fluidificada para um doente terá o mesmo efeito em outro enfermo? A água poderá ser fluidificada de modo geral, em benefício de todos. Todavia, pode sê-lo em caráter particular, para determinado enfermo, e nesse caso é conveniente que o uso seja pessoal e exclusivo. Então aqui mais uma modalidade que nós aprendemos de ajuda aos enfermos, a água fluidificada, que é fluidificada através do quê? Dos fluidos que estão esparsos, né? Que estão em volta de nós, que é o fluido cósmico universal. Então, através das nossas orações, da nossa sinceridade, nós então atuamos, juntamente com a ajuda dos espíritos amigos, naquela água, colocando ali então fluidos que podem amenizar a dor de um espírito, se ele for merecedor disso. Então deixamos aqui para os amigos, mais uma vez, o nosso agradecimento. E falamos aos amigos, indicamos o livro O Consolador, do Espírito Emmanuel, escrito lá na década de 1940. Um livro estupendo, para que a gente leia um pouco mais sobre a ciência humana e a espiritual. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Fiquem bem, fiquem em paz.